Graça e paz. Deus abençoe a todos os que estão participando desta live neste momento. Nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de estudar mais um trecho do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar no capítulo 15, os versículos 1 a 20. Mateus 15, de 1 a 20. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos estudar o texto. Mateus 15, de 1 a 20, diz o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis nada? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos-te pela leitura da tua palavra, pela bênção de podermos ter essa palavra para estudá-la num país onde ainda existe liberdade de lermos e estudarmos a tua palavra. Agradecemos pelo teu cuidado conosco e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreender o que está escrito aqui e para colocarmos em prática na nossa vida. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra e perdoa as nossas falhas e limitações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando o Evangelho de Mateus, já estamos no capítulo 15 e já é o 37º estudo
que nós estamos fazendo. Então, nós estamos vendo os ensinos de Jesus e o modo como Jesus se manifesta, confirmando e corroborando a sua reivindicação de ser o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus está cumprindo seu programa de pregação do Evangelho. Ele prega o Evangelho do Reino e ele está realizando os milagres, as curas e domínio da natureza, ressurreição. Ele faz esses milagres que autenticam o seu ministério e demonstram sua divindade. Jesus, então, está realizando essas operações que manifestam a sua origem celestial. Ele está na Galileia e ali chegaram mestres da lei, escribas e fariseus. Os escribas eram os copistas da lei, doutores da lei, eles estudavam a lei e copiavam a lei, de modo que eles eram entendidos, eram chamados doutores da lei. E os fariseus eram cumpridores da lei, eles constituíam um partido de homens que levavam uma vida de obediência à lei. O problema dos fariseus era que eles eram cumpridores da lei externamente, mas o seu coração era um coração vazio de Deus. Então, o texto está nos dizendo que ele está na Galileia e ali chegaram mestres da lei, escribas e fariseus, que vieram interrogá-lo, na tentativa de acusar Jesus de descumprimento de suas tradições. E isso era considerado pecado pelos fariseus. Então, as suas tradições diziam que ninguém poderia comer sem se lavar, sem lavar pelo menos as mãos. E os discípulos de Jesus, às vezes, não faziam isso, comiam sem lavar as mãos. E eles chegaram e interrogaram Jesus, né? Ante a pergunta dos fariseus, Jesus respondeu com outra pergunta, para a qual os fariseus e escribas não têm resposta. Vejamos o que aconteceu. A pergunta dos fariseus e dos escribas foi a seguinte: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, comendo sem lavar as mãos? Jesus responde: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? No primeiro caso, os fariseus estavam preocupados com a quebra da tradição dos anciãos, dos mais velhos, dos mais antigos, né? A tradição que vinha de muitos séculos. Mas aqui Jesus responde: olha, aqui não é a tradição dos anciãos, não, aqui é mandamento de Deus que vocês estão quebrando. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Vocês estão colocando a tradição de vocês acima da lei de Deus. Vocês estão adorando a lei em lugar de adorar a Deus. E Deus, então, Jesus, então, fala que Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E vocês dizem: aquilo que podiam aproveitar de mim, o meu pai e minha mãe, aquilo que eu podia dar a eles em ajuda, isso é oferta ao Senhor. Ou seja, eu não vou dar nada a eles porque vou ofertar ao Senhor. E assim vocês deixam de honrar o seu pai e a sua mãe, deixam de cuidar deles. Isso invalida a lei. Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Vocês estão valorizando mais a lei de vocês, que nem é lei de Moisés, é tradição de vocês. Vocês estão valorizando isso mais do que a lei do próprio Deus, que estabelece que vocês devem cuidar dos seus pais. O que é que nós vemos aqui? Aqui nós enxergamos algumas questões. A primeira delas é que
A religiosidade é diferente da espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Religiosidade e espiritualidade são completamente diferentes. Apesar de aparentemente serem a mesma coisa, na essência são absolutamente diferentes. O judaísmo se corrompeu em uma religião de preceitos humanos. Aquilo que era o plano de Deus para o judaísmo, de levar as pessoas a entenderem que a lei era apenas uma direção a tomar para levar uma vida separada para Deus, mas que a redenção era um, um ato divino, que aquele cordeiro que eles sacrificavam diariamente pelos pecados apenas era representativo do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. Eles passaram a entender que era a obediência deles à lei que os salvaria. E eles não obedeciam, como ninguém pode obedecer plenamente à lei. Então, o judaísmo se corrompeu em uma religião de preceitos humanos. E as pessoas julgavam que a obediência a tais preceitos humanos poderia torná-las justas diante de Deus. E não é verdade isso, né? A obediência a preceitos humanos não nos torna justos diante de Deus. Pelo contrário, revela nossa injustiça, revela o nosso pecado. Então, a religiosidade não é o mesmo que espiritualidade, embora possa parecer. Eles colocavam sua lei humana acima da lei de Deus, invalidando a ordem do Senhor, né? Que era de cuidar dos pais. Eles invalidavam a ordem de Deus e deixavam de cumprir o mandamento de amar os pais e honrar os pais. Eles julgavam aqueles que quebravam a sua tradição, mas não viam o seu próprio erro que quebrava a lei de Deus. Então, eles julgavam os outros, mas não conseguiam enxergar o seu próprio erro. Então, Jesus lançou isso em rosto deles, falando, perguntando, né, a eles, por que vocês quebram a lei de Deus para respeitar a tradição de vocês? Vocês valorizam mais a lei de vocês, que é tradição apenas, e quebram a lei de Deus, que é reflexo da santidade de Deus, do seu caráter, né? Então, eles, eles estão sendo chamados a atenção por Jesus. Então, religiosidade não é espiritualidade. Religiosidade é religião humana, é esforço humano para tentar fazer o seu próprio caminho para Deus sem depender da justiça de Cristo. Por isso, religiosidade não salva. Pelo contrário, religiosidade leva à perdição. Religiosidade mantém o homem no pecado, separado de Deus. Religião não pode nos ligar a Deus, não é? A religiosidade não presta para nos salvar. Apenas aquilo que é espiritual é que pode nos salvar. Mas Jesus classifica os judeus como hipócritas. É uma outra questão que Jesus levanta. É interessante que ele lança em rosto dos judeus a profecia de Isaías, para justificar aquilo que ele tinha dito, né, que eles eram apenas religiosos e não estavam com a verdade. Jesus lança em rosto deles aquilo que Isaías profetizou, chamando-os de hipócritas. Jesus aplica aos escribas e fariseus aquilo que Isaías pregou. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é religiosidade.
é da boca para fora, não é do coração. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Não estão adorando a Deus quando estão praticando a sua religião. Estão exaltando a si mesmos. Estão ensinando doutrinas que são preceitos humanos, que não são preceitos de Deus. E por isso estão exaltando apenas a si mesmos e a própria religião, mas estão longe de agradar a Deus. Então, Jesus os classifica como hipócritas por isso, porque eles são adoradores vãos, adoram a si mesmos, adoram sua própria religião, mas não têm comunhão com Deus, porque não são espirituais, né? Não fazem isso por intermédio de Jesus Cristo. E essa religiosidade exterior é obediência a preceitos humanos, mas sem comunhão com Deus, sem temor e sem respeito à palavra de Deus. São orações vazias, são rezas, na verdade, são repetições vãs e são é, manifestações apenas de carnalidade, de sensualidade, sem direção para Deus, né? Satisfaz a si mesmos. E são palavras que não alcançam o seu objetivo, porque não são mediadas pela obra de Jesus Cristo. E Jesus exalta, então, a palavra, é, 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 a palavra de Deus e explica a palavra para as multidões. Ele a parábola, né? A palavra que ele falou, que era uma parábola, ele explica para as multidões. Ele disse que aquilo que entra pela boca não contamina o homem, né? Mas aquilo que sai da boca contamina o homem. E ele vai explicar isso então, porque Pedro lhe pediu para explicar. E Jesus explica aos discípulos e à multidão. Ele está falando da contaminação espiritual, da impureza espiritual do pecado. Ele está dizendo, né, aquilo que contamina o homem, ele está falando aquilo que é pecaminoso, daquilo que é impuro, daquilo que realmente causa separação entre o homem e Deus. E ele está dizendo que o que causa isso tudo, que contamina o homem, não é o que entra pela sua boca. Então, né, sem lavar as mãos, né? Jesus está dizendo, aquilo que entra pela boca sem lavar as mãos não contamina o homem, mesmo que as mãos não estejam limpas, isso não contamina o homem espiritualmente, né? O que contamina o homem espiritualmente é outra coisa. O que contamina o homem, ou seja, aquilo que é pecaminoso, é, é que contamina o homem. Jesus está dizendo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, ou seja, não é pecado, nem causa nenhum mal espiritual comer sem lavar as mãos. Vocês estão preocupados, fariseus, com lavar as mãos, quando vocês deviam ficar preocupados com aquilo que realmente contamina o homem, que é o pecado. Não há mal nenhum em comer sem lavar as mãos. O que contamina o homem é o que sai de sua boca, porque o que sai de sua boca vem do seu coração. Então, Jesus enumera algumas coisas que são de dentro do coração do homem. Então, ele fala de maus desígnios, né? Desejos maus, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É claro que esta lista não é exaustiva. Jesus deu alguns exemplos daquilo que sai do coração do homem, né? Que está no coração corrompido do homem. O homem precisa de transformação, porque todos os homens têm essas coisas no seu coração. Então, Jesus está dizendo que o que contamina o homem
é aquilo que sai de sua boca, porque vem de dentro do seu coração contaminado. O ser humano não pode ser guiado por seu coração. Jesus está dando um exemplo claro disso. O ser humano não pode ser guiado pelo seu coração. Nós escutamos muito isso, né? Faça o que está no seu coração, obedeça o seu coração. Não. Jesus está dizendo que um homem não pode obedecer o seu coração, porque do seu coração procedem coisas más, porque o seu coração é corrupto. Jeremias já diz: enganoso é o coração, e mais perverso, mais corrupto de todas as coisas. Nosso coração é mau. Só um coração transformado por Jesus Cristo é que pode ter alguma coisa boa dentro de si, porque é o Espírito Santo de Deus. Então, o coração é corrompido. Jesus disse que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, furtos, prostituição, falso testemunho, mentira, etc. Blasfêmias. Jesus fala disso, então, e o coração precisa ser purificado. Estas coisas contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. Jesus então ensina claramente que os fariseus são corrompidos na sua religião, na sua religiosidade, mas que as pessoas que temem o seu nome, que creem nele como Senhor e Salvador, essas têm o coração transformado. Mas os fariseus reagiram a essa palavra de Jesus. Os discípulos então disseram a Jesus que os fariseus tinham ficado ofendidos com ele. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. O que Jesus está explicando, falando com isso aqui? Significando que aqueles que não temem a Deus e não o servem são condenados, né? Então, a planta que o Pai Celestial não plantou são aqueles que não servem a Deus, que servem a si mesmos, que servem a sua própria religiosidade. Esses são condenados por Deus, né? Então é a planta que o Pai não plantou, esses serão arrancados, serão julgados e condenados. É isso que Jesus está explicando, significando que aqueles que não temem a Deus e não o servem serão condenados. Jesus ainda continua, eles são cegos e são guias de cegos. Aqueles que seguem a eles são cegos igualmente a eles. E os que se deixam guiar por eles, então, que são cegos também, cairão junto com eles no barranco. Jesus está dizendo que os fariseus são cegos e não podem guiar, ou não são capazes de guiar outros cegos. Se eles guiam outros cegos, e se os cegos os seguem, os cegos são aqueles que não enxergam a verdade de Deus, então esses também cairão juntamente com eles no barranco. E Jesus está dizendo que aqueles que não o recebem e não o reconhecem como filho de Deus, vindo do céu, são cegos e são condutores cegos. E são cegos guiando cegos, vão cair no buraco sem sombra de dúvida. Então, Jesus está afirmando isso, que eles são verdadeiramente incapazes de guiar uns aos outros. Aqueles que têm só uma religiosidade continuam cegos. Aqueles que são espirituais, que têm Jesus no coração, têm espiritualidade, eles são capazes de ver, de enxergar as coisas espirituais. Quais as aplicações e a conclusão que nós podemos tirar desse estudo? Primeiro de tudo, muitas vezes nós estabelecemos nossa própria verdade, como os fariseus estavam fazendo, e criamos nossa própria definição daquilo que é certo e daquilo que é errado. Tanta gente que vive nas igrejas e que fala: eu acho que isso está certo, eu vou fazer dessa maneira, eu penso que isso é assim, e, na minha opinião, isso deve ser assim ou assado. Então,
essas pessoas se dirigem pelas suas opiniões, pelos seus conceitos, pelo seu achômetro, né? O que eles acham. A Bíblia não nos ensina a ser dirigidos assim. A Bíblia nos ensina a sermos dirigidos pela palavra de Deus. Né? Não devemos definir para nós mesmos o que é certo e o que é errado. Devemos procurar na palavra de Deus aquilo que Deus estabelece como certo e como errado. Não deixamos de obedecer a Deus na sua palavra, o que significa que nós estamos deixando Deus de lado. O que significa para você dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Às vezes nós repetimos isso, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas o que significa isso para você? Para mim e para todos os crentes, deveria significar que a Bíblia é o nosso padrão, não o que eu acho, o que eu penso, na minha opinião, isso não é válido. Mas a Bíblia é o meu padrão e eu devo estudá-la para conhecer a vontade de Deus. Ela é a nossa única regra de fé, ou seja, tudo que a Bíblia diz é a nossa regra e é a regra de fé para nós, a regra na qual nós cremos. E é a nossa regra de prática também, ou seja, tudo que a Bíblia determina, nós devemos praticar. Segunda aplicação: religiosidade exclui espiritualidade. Não há possibilidade de você ser religioso, só religioso, e espiritual ao mesmo tempo. Religiosidade é criação humana no esforço de merecer o favor divino. É autojustificação, é dependência de si mesmo para a salvação, é anulação da obra de Cristo, renúncia à graça e é fé em si mesmo. Então, isso é muito mal, muito errado, né? Isso conduz à perdição. Espiritualidade, por outro lado, é o reconhecimento da própria incapacidade, é uma convicção de pecado, é uma consciência da injustiça e da confiança, reconhecimento da sua injustiça, e é uma confiança na graça de Deus e na justiça de Cristo pela fé. Então eu deixo de confiar na minha justiça e passo a confiar na justiça de Jesus Cristo pela fé, porque ele é o único justo que existiu e que existe. Terceiro, o destino dos religiosos está traçado. O destino dos religiosos está traçado. Primeiro, planta que o Pai não plantou. Se é planta que o Pai Celestial não plantou, são pessoas que têm religião, mas não conhecem a Deus, eles serão condenados. Então, serão condenados por Deus e se eles não resolverem, em arrependimento e fé, crerem no Senhor Jesus. O destino dos religiosos está traçado, então. Será a planta que o Pai não plantou será arrancada, ou seja, eles morrerão condenados, estão espiritualmente mortos e serão julgados e condenados. São cegos que guiam cegos. Ambos vão cair no buraco. A chance deles escaparem destas condenações é apenas o arrependimento e a fé. Eu não sei qual é a sua particular situação, se você se identificou como religioso ou como um espiritual. Se você é religioso apenas, você precisa urgentemente crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em arrependimento dos seus pecados, exercendo fé em Jesus Cristo. E aí vai haver na sua vida um nascimento de novo, e você será um cidadão espiritual, porque
o nascimento de novo é produzido pelo Espírito Santo em seu coração. E o Espírito Santo vem habitar a sua vida e transformar você em uma nova criatura. Essa nova criatura vai viver espiritualmente na presença de Deus. O Espírito Santo vai habitar a sua vida. É isso que te torna uma pessoa espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, misericordiosamente faça a operação dele nos nossos corações. A graça do Senhor seja abundante sobre a vida de todos nós. Amém.